Não têm sido anos fáceis para a elite russa. There is an epidemic of murder taking place. A Russian politician has been found dead. It's Russian for kill or be killed. Os casos são muitos e o fenómeno até já tem um nome. Mas, afinal, o que é o síndrome da morte súbita russa e por que é que só afeta os críticos de Putin? A 31 de dezembro de 1999, Boris Yeltsin, presidente da Federação Russa, faz um comunicado ao país. A tradicional mensagem de Ano Novo foi substituída por uma novidade. Дорогие россияне, дорогие соотечественники, сегодня на меня возложена обязанность главы государства. O novo milénio começava então com um novo presidente. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации. Vladimir Vladimirovich Putin prometeu continuar o legado do antecessor, mas os seus verdadeiros planos eram outros. As primeiras vítimas, os homens mais ricos e influentes da Rússia, que dominavam o Kremlin no tempo de Yeltsin. Putin não queria um poder partilhado e deixou claro que os oligarcas iam perder a influência que tinham na tomada de decisões. Mikhail Khodorkovsky foi, em tempos, o homem mais rico da Rússia e um dos braços direitos de Yeltsin. Banqueiro e dono de uma das mais importantes empresas de exploração de petróleo do país, atreveu-se a desafiar as políticas de Putin numa reunião no Kremlin em fevereiro de 2003. 8 meses depois, foi detido e condenado a 14 anos de prisão num campo prisional na Sibéria. Imprisoned Kremlin critic and former oil magnate Mikhail Khodorkovsky was sentenced to 14 years in jail, this on a new conviction of embezzling oil. Bloomberg's Elliot. I start to have, let's say, doubts when he started this war in Chechnya. Este é Boris Berezovsky, um dos homens fortes de Yeltsin e magnata do ramo dos mídia, que acusou Putin de limitar a liberdade de imprensa e de cometer crimes de guerra na Chechênia. Estava exilado em Inglaterra desde 2003, mas os braços do Kremlin são longos. 67-year-old man collapsing in his bathroom and dying would not normally become an international news story, nor would the police normally block off his home and test for radioactive contamination. But that is what has happened in the case of the death of Boris Berezovsky. Durante mais de 2 décadas, alguns críticos de Putin, oligarcas, jornalistas e ativistas, foram presos ou morreram. Mas se uma morte é apenas uma morte, e 2 ou 3 podem ser coincidência, 28 em apenas um ano parece ser mais do que um simples azar. The list of your political opponents who are dead, imprisoned, or jailed is long. So my question is, Mr. President, what are you so afraid of? Мною принято решение о проведении специальной военной операции. A invasão da Ucrânia levou várias vozes das elites russas a criticar Putin, mas quase imediatamente começaram a ser caladas. Em 2023, morreram mais 25 opositores do Kremlin e em 2024 foram 12. What are the odds that 2 Russian oligarchs with connections to the Kremlin and the oil industry decide to kill themselves within 24 hours of each other? Many have been dying in highly suspicious circumstances. The big question, why? O fenómeno até já tem um nome: Sudden Russian Death Syndrome, ou Síndrome da Morte Súbita Russa. E uma página na Wikipédia dedica-se a registar todos os russos que morreram em circunstâncias suspeitas nos últimos anos. 2 dos nomes nesta lista são bem conhecidos. Afinal, não é difícil perceber porque é que Moscovo teria interesse em tirar Alexei Navalny ou Yevgeny Prigozhin do caminho. Um era o maior opositor de Putin e o segundo, que começou por ser amigo e aliado, acusou Moscovo de mentir sobre a guerra na Ucrânia e de não proteger o seu exército. Por exemplo, a morte de Prigozhin e aquela marcha dela que ele fez antes foram bastante conhecidos e falados entre as pessoas, e
mostrou uma certa fraqueza do regime de Putin. Mas estes dois alvos são só a ponta de um gigante iceberg. No início de 2024, Maxim Kuzminov, um piloto russo que combateu na guerra da Ucrânia e se tornou desertor, foi assassinado em Espanha, onde estava exilado. In August, Maxim Kuzminov flew a helicopter into Ukrainian territory where he handed himself in. Aquele piloto russo, ele não foi ativista, mas ele foi desertor do exército russo na Espanha e foi muito claro como ele foi assassinado naquela garagem com pistola russa, com aquelas balas que encontraram, e foi claramente feito pelo regime de Putin e com o conhecimento dele, que eu tenho certeza. Mas se Kuzminov era um traidor, há vítimas menos óbvias. Por exemplo, um magnata russo do setor da carne, 5 administradores da empresa Gazprom, o diretor de uma das maiores empresas de gás natural do país, ou o presidente da petrolífera estatal Lukoil. A lista é longa. E por que alguém os quereria mortos? Impose the sanctions on Russia. Full blocking sanctions. The United States will join them in sanctioning President Putin. Ursula von der Leyen addressed the European Parliament in Strasbourg. She outlined a 6th package of sanctions against Moscow. Muitos empresários têm tentado convencer e pressionar o Kremlin a pôr um fim à guerra, por temerem as consequências das sanções nos seus negócios e fortunas. Pouco depois, começaram a cair de varandas e escadas ou cometer suicídio. Nem Roman Abramovich, que se manteve fiel ao Kremlin, mesmo depois das sanções terem congelado os bens que tinha fora da Rússia, escapou. The latest move by the UK government is to sanction the owner of Chelsea Football Club, Roman Abramovich. O oligarca foi mediador numa negociação de paz entre a Ucrânia e a Rússia e acabou envenenado. Sobreviveu, mas desde então não parece ter tentado voltar a pressionar o fim da guerra. Quanto aos opositores públicos do regime, sejam ativistas ou jornalistas, o desfecho também é incerto. É que Moscou parece estar sempre à espreita. Existe um padrão em atentados aos ativistas e aos oponentes do regime fora da Rússia. Porque agora os agentes russos estão bastante ativos na Europa. Eu sei que existe uma rede de agentes russos que estão a seguir as pessoas de interesse, os oponentes do regime principalmente, e que em qualquer momento podem ser ativados. Mas será que é mesmo o Kremlin que está por detrás destas mortes? É verdade que a Rússia está entre os países com uma taxa mais elevada de suicídio e quedas acidentais de escadas ou varandas não são impossíveis. Um a um, talvez todos estes casos pudessem ser explicados. In the 22 years that Putin has been in power, 25 Russian journalists have been murdered. Mas juntos formam um padrão que não é possível ignorar. O governo da Rússia atual é como uma máfia, e aqueles casos de Prigozhin e Navalny são exemplos muito claros de como eles resolvem os conflitos, resolvem os problemas deles. Seja qual for a resposta, a mensagem é clara. O futuro é incerto para quem desafia a autoridade de Vladimir Putin.